Fala pessoal, e aí, tudo certinho? Olha só, vamos continuar falando sobre agricultura e nesse caso agora a gente vai falar sobre os tipos de agricultura. Então, pensando na aula passada que nós falamos sobre a diferença entre os sistemas agrícolas, onde nós vimos o sistema intensivo e o sistema extensivo. Então, de acordo com a aplicação desses sistemas agrícolas, nós podemos diferenciar alguns tipos de agricultura. E dentro dessa condição a gente vai pensar muito sobre a ideia da finalidade, ou seja, qual é a finalidade da prática da agricultura e, consequentemente, a partir disso, a gente consegue fazer alguma classificação. Então, para a gente começar, falaremos sobre a agricultura de subsistência, tá? Também conhecida como agricultura itinerante. Nesse contexto, pessoal, raciocina comigo. A subsistência, todo mundo já tem uma noção, já tem uma ideia sobre o que significa subsistência. Quando falamos subsistência, eu estou falando justamente sobre uma agricultura que é voltada especificamente para o consumo próprio. Ou seja, nós falamos do autoconsumo. E nesse caso, geralmente o trabalhador ele vai estar em pequenas e médias propriedades, muitas vezes ele pode ser empregado de um determinado fazendeiro, de um grande fazendeiro, tem ali a sua casa e ao redor da sua casa ele utiliza um espaço para poder plantar bens que vão ser utilizados por ele mesmo. Então, nesse contexto, ele vai utilizar a sua própria mão de obra, ou seja, a mão de obra da sua família, e dentro dessa utilização, nós percebemos que não existe a aplicação de técnicas modernas, ou seja, falamos de técnicas arcaicas. Então, vamos pensar naquela condição de limpar o solo para poder fazer o plantio. Aí limpa o solo através de quem? Da queimada. E dentro dessa condição, os nutrientes que estão presentes naquele solo, ele pode ser amplamente degradados e, consequentemente, interferir na fertilidade do solo. Então, a base do pensamento para poder falar sobre agricultura de subsistência é justamente você pensar numa agricultura bastante simples, tá? Numa agricultura que tem simplesmente o objetivo de produzir para o próprio consumo. E dentro dessa característica, pessoal, vocês raciocinam comigo o seguinte: a gente usa o termo itinerante. Tá? E falar sobre agricultura itinerante está relacionado com o quê? A ideia de itinerante é que ela não tenha um lugar fixo. Então isso acontece muito em alguns lugares da América Latina, no continente africano, no continente asiático, infelizmente em áreas mais pobres, tá? E dentro dessa condição significa que o agricultor ele vai explorar uma determinada área, faz com que haja ali a possibilidade dele produzir, só que como ele não utiliza uma técnica apropriada, rapidamente ele promove o esgotamento do solo. Esgotando o solo, o que ele faz? Ele abandona essa região e abre um novo espaço para poder produzir. Então você fala de agricultura itinerante justamente porque ela vai mudando de lugar. Beleza? Sucesso! E aí, pessoal, você vai raciocinar. Bom, então é o primeiro tipo, agricultura de subsistência. Depois, a gente comenta sobre a agricultura de jardinagem, tá? E nesse contexto, pessoal, a gente pode até fazer aqui uma lembrança sobre um conceito que nós já estudamos em climatologia, tá? E nesse contexto, esse conceito que já estudamos em climatologia está relacionado com a ideia da Ásia das monções. E quando falamos de Ásia das monções, o que significa isso? A Ásia, essa região principalmente do sul e sudeste da Ásia, que ela fica sob o efeito de ventos que nós chamamos de ventos sazonais, que mudam de direção de acordo com as estações do ano. E nós bem sabemos que na Ásia das monções, os ventos que se formam no verão, que são provenientes do oceano e vão em direção ao continente, eles vêm carregados de umidade e são responsáveis justamente por causar imensas e intensas chuvas na região. E logicamente esse momento ele é apropriado e utilizado para o plantio, e no caso da agricultura de jardinagem, esse plantio está muito relacionado com a produção de arroz. A gente fala sobre a
risicultura, beleza? E aí só você pensar que a característica dessa agricultura de jardinagem está relacionada com o quê? Primeiro, uma numerosa população. Pessoal, quando falamos do sul e sudeste da Ásia, eu estou falando de uma região onde nós temos uma grande concentração populacional, ou seja, uma grande população relativa, ou seja, um grande número de habitantes por quilômetro quadrado. E não só uma grande população relativa, mas também temos uma grande população absoluta, que é o número total de pessoas. Então, dentro dessa condição, que por muitos anos foi chamado de formigueiro humano, o que acontece? Você tem a necessidade de produzir bastante, porque você tem que atender a demanda de toda essa população. Só que lá tem um outro problema. Por quê? Porque além de ser uma população numerosa, nós temos pouca disponibilidade de terras. E se tem pouca terra, você tem que fazer o quê? Aproveitar o espaço disponível de uma forma muito intensa. E aproveitar o espaço disponível de forma muito intensa é justamente quando se faz uma intensa utilização de mão de obra. E aqui, tomem cuidado, por favor. Quando eu falo de intensa utilização de mão de obra, eu estou querendo dizer que você vai utilizar muita mão de obra. Não estou dizendo que isso aqui é uma agricultura intensiva. Beleza? Porque as técnicas, elas são um pouco mais sofisticadas, vamos pensar assim, um pouco mais aprimoradas, é a melhor palavra, do que a agricultura de subsistência. Mas a agricultura de jardinagem, ela não entra num grau elevado de especialização. Ou seja, você simplesmente tem a utilização de intensa mão de obra para poder promover uma elevada produção. Onde é praticado? Em que regiões? Em que áreas? Bom, basicamente nos períodos, nos vales dos rios, principalmente na região da Ásia, né, das monções, é praticada essa agricultura de jardinagem, onde os terrenos são divididos para poder aproveitar a água que é armazenada durante o período chuvoso. Aí muita gente associa que quando ocorre a utilização, a prática dessa agricultura de jardinagem, muita gente associa à técnica do terraceamento. E que é verdade. O terraceamento é uma técnica utilizada nessa agricultura de jardinagem quando ela é praticada em áreas mais elevadas, em áreas de altitudes mais elevadas. Então utiliza-se a técnica do terraceamento justamente para poder promover um melhor aproveitamento do espaço. Aí você fala, Flávio, e essa produção então é apenas para o atendimento da população? Sim, a ideia, o objetivo principal da agricultura de jardinagem é produzir para atender a demanda local. Ah, sobrou excedentes de produção. Se há essa sobra, aí logicamente que ela vai ser colocada para a comercialização, beleza? Então raciocina muito dentro do que eu estou falando para vocês, de finalidade. Eu estou classificando os tipos de agricultura de acordo com a finalidade. E quando você pensa nessa classificação de acordo com a finalidade, pensa aqui que a agricultura de subsistência e a agricultura de jardinagem, ela está relacionada para o abastecimento da população local. Ela está relacionada para o próprio consumo. Beleza? Só que no caso, na agricultura de jardinagem, você tem uma leve diferença porque você tem uma técnica, como já disse, mais aprimorada e acaba sendo um pouco mais produtivo, beleza? Bom, vamos lá. Agora a gente vai pensar o seguinte, nós vamos mudar a especialidade. E quando nós mudamos a especialidade, está relacionando com o quê? Agora a produção não é mais para atender o mercado interno. A produção agora é mais voltada para o mercado externo, para aquilo que é bem aceito no mercado externo. E dentro dessa condição, nós iniciaremos com a ideia da plantation. Pessoal, quando falamos de plantation,
Vocês já ouviram dizer isso quando estuda sobre história, né? Você vai estudar lá a colonização no Brasil, a colonização na América Espanhola, não é? E aí você vai pensar que a característica disso, então basicamente do século XVI, do período da colonização, a base da produção está relacionada com o quê? Vamos lá, com latifúndios, monocultura, ou seja, o plantio de apenas um determinado gênero agrícola, e também voltado para o mercado externo. Perfeito? Ah, Flávio, beleza. E a mão de obra? Nessa concepção, uma mão de obra barata e abundante. Ora, Flávio, mas eu já tinha escutado falando que plantation utilizava mão de obra escrava. E é verdade. A utilização da mão de obra escrava estava relacionada com o período da colonização. Então vamos pensar, Brasil, colônia, período da produção de cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar era um produto bem valorizado no continente europeu, então por isso que era plantado cana-de-açúcar aqui. Nesse contexto, utilizava-se grandes extensões de terra, latifúndio. Utilizava-se a ideia da monocultura, porque só plantava cana-de-açúcar. Depois, mercado externo, logicamente, para atender os interesses da metrópole e atender os interesses da Europa, principalmente. E a mão de obra era escrava. Ou seja, traziam os escravos, no caso a população africana, para trabalhar e, obviamente, uma mão de obra que não havia grandes custos para a manutenção dela. Então, essa é a base da plantation. Aí você vai perguntar, Flávio, existe a plantation hoje? Sim, a plantation hoje ela é praticada em países que têm um nível menor de desenvolvimento tecnológico e também econômico e precisa e depende especificamente da produção agrícola. Nesse caso, você vai pensar no continente africano, onde você raciocina que grandes extensões de terra acabam sendo utilizadas, não tem grande produtividade, mas ganha na produção por conta da quantidade de terras utilizadas para o cultivo e é voltado especificamente para o mercado externo. E aí você pensa, por exemplo, no continente africano, né? Você tem lá a possibilidade de grande produção de alimentos, mas esses alimentos não são suficientes para a própria população. Mas por que não é suficiente se produz muito? Mas porque a população não tem acesso. Aí, pessoal, entra, obviamente, como a gente já discutiu em outros momentos, sobre a lógica do sistema capitalista, né? Você produz, mas para ter acesso a essa produção, as pessoas têm que ter poder de aquisição daquele determinado bem, beleza? Então, a agricultura de plantation, ela tem essa concepção, ela não tem ali um nível de modernização tão elevado, certo? Mas por que eu estou falando de nível de modernização tão elevado? Porque dentro dessa ideia, a gente entra aqui agora, ó, na agricultura comercial. E falar na agricultura comercial, pessoal, você está relacionado com o quê? Pô, agricultura comercial, você vai pensar, poxa, eu vou produzir pensando no mercado externo. Tá? Eu vou pensar principalmente em comercializar. Eu não estou pensando em produzir para me autoalimentar. Não, estou pensando em produzir para auferir lucros. Então aqui agora eu tenho a utilização de um contexto de especialização da produção. Tá? Eu vou raciocinar que a minha produção ela vai ser voltada para as exigências do mercado. Então vamos pensar, poxa, por que o Brasil é um grande produtor de soja? Ora, por quê? A gente consome muita soja? Soja que seria necessária para ter grandes áreas produzindo esse bem? Não, porque a soja ela interessa ao mercado externo. Então, por isso que a gente chama muito que nos países, principalmente que dependem da agricultura, a gente fala da prática da agricultura especulativa. E o que é uma agricultura especulativa, Flávio? Ela está relacionada, pessoal, justamente com a ideia daquilo que o mercado quer. Por exemplo, se o mercado quer soja, o que eu vou produzir? Soja.
Entendeu? Então, o produtor, os países especulam o mercado e visualizam aquilo que o mercado necessita. Se ele necessita daquele determinado gênero, é justamente ele que vai ser cultivado. E dentro dessa condição, você vai perceber que é utilizado para essa prática dessa agricultura as médias propriedades, é utilizar médias e grandes propriedades e também um alto grau de mecanização. E se você tem um alto grau de mecanização, é necessário que tenhamos também uma mão de obra com um nível maior de quê? De especialização, beleza? Por que é um nível maior de especialização? Justamente porque você vai utilizar maquinários. Você vai ter que fazer o preparo do solo, você vai ter que utilizar, por exemplo, a mão de obra, o profissional, como um engenheiro agrônomo, que vai fazer o quê? Ele vai fazer o estudo do solo e ver que, diante da agricultura que foi praticada na safra anterior, aquele solo sofreu um desgaste e está precisando de ter uma reposição de minerais para que ele possa continuar a ser produtivo, né? Você vai pegar o engenheiro que vai fazer, o agrônomo, que vai fazer a análise das sementes que vão ser utilizadas, pensando naquela semente transgênica que ela é mais produtiva. Então você percebe que é uma agricultura de precisão. Você precisa de uma tecnologia e de investimentos para que essa agricultura possa ser altamente produtiva. Então isso aqui está totalmente ligado pela agricultura que nós chamamos de agricultura eu sempre confundo, pela agricultura intensiva, que utiliza bastante tecnologia. Beleza? É só raciocinar dentro dessa condição. E aí, obviamente, quando você pensa que, poxa, você tem uma mão de obra qualificada, você usa grandes extensões de terra, você vai ter um alto nível de mecanização, então, consequentemente, qual que é o seu resultado? É uma elevada produção e também produtividade. Ou seja, o espaço utilizado, ele vai ser totalmente levado a produzir no máximo da sua capacidade. E dentro dessa condição é onde você vai raciocinar como que a terceira revolução industrial entra aqui, né? Na ideia da empregabilidade de técnicas científicas para que essa produção possa de fato ser altamente rentável. Tá bom? E aí você vai pensar, poxa, esses são os principais tipos de agricultura que nós temos para analisar em relação a essa concepção. Logicamente que nós vamos ter uma condição de diferenciar mais um tipo de agricultura, tá? E essa diferenciação, pessoal, ela vai estar relacionada com a agricultura familiar. Tá? A agricultura familiar, vamos falar da agricultura orgânica, só que nesse caso eu vou fazer para vocês justamente uma aula específica sobre a agricultura familiar. Por quê? Porque a gente vai perceber o quanto que ela é importante no nosso país, porque ela tem uma característica de ser produtiva, mas principalmente, pessoal, ela tem como ideia o abastecimento do mercado interno. Então a gente tem que entender perfeitamente qual é a importância dessa agricultura familiar, e sendo que boa parte do que é produzido de forma orgânica no nosso país também está associado com a agricultura familiar. Ou seja, então a gente precisa de um período bem específico, vamos pensar assim, para poder falar desse tipo de agricultura. E aí a gente vai entrar justamente na agricultura do Brasil e entender como que é o nosso espaço agrário, entender as diferenças existentes no nosso país, relacionar com a luta pela terra. Por que luta pela terra? Porque quando nós tivemos o advento ali dos plantations, quando nós tivemos a instalação, vamos pensar assim, dessa política de plantation, o que aconteceu? Isso favoreceu, lá na época da colônia, a concentração de terras. E essa concentração de terras, ela se faz presente, ela se reproduz até os dias atuais. E nessa reprodução
até hoje, o que isso faz? Com que haja as lutas, os movimentos no campo. E é justamente isso que a gente vai ter que raciocinar, porque a gente está percebendo que o espaço agrário no mundo e no Brasil, ele acaba sendo algo que passa por cima de populações tradicionais, como as populações indígenas, populações quilombolas. Você percebe aí o nível de desmatamento das nossas áreas naturais, que são justamente voltadas para a expansão de fronteiras agrícolas e também de atividade pecuária, beleza? Pessoal, o assunto é gostoso. Por quê? Porque você associa vários temas que a gente já estudou, associa algumas questões relacionadas à história e principalmente, olha para mim, estou pedindo, por favor, deem atenção a esse conteúdo, estudem, façam os exercícios, porque é uma cobrança que sempre aparece nas provas. E dentro de um contexto, vamos imaginar, de pensar em Enem, o que poderia aparecer para vocês? Aparecer a importância da atividade agrícola para a economia brasileira. E a gente vai falar lá na frente de agronegócio, sucesso. Ah, professor, eu também faço PISM. Ah, você faz o PISM, meu amigo? Ou minha amiga? Pode raciocinar que o PISM é uma prova muito atualizada. E essa atualização da prova do PISM leva a uma condição de você raciocinar sobre essa relação de atividade no campo e os impactos ambientais que têm acontecido no país. Tá joia? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês assistirem até aqui, porque isso faz toda a diferença para vocês, tá? A gente acompanha as estatísticas dos vídeos e vê o quanto que nós temos de média de visualizações. Então vocês podem ter certeza que se você está ouvindo eu falar isso aqui agora, você está sendo um diferencial em relação a quem já teve acesso a essa aula, porque são poucas as pessoas que estão enxergadas até o final, beleza? Então, um grande abraço para vocês, estudem, continuem firmes e vocês sabem que vocês podem contar comigo, tá joia? Grande abraço, sucesso!